Olá, meus caríssimos alunos e alunas, como vocês estão? Bom, dando continuidade aos nossos assuntos, nós vamos falar nesta aula sobre a Comunidade dos Estados Independentes, CEI. Nesta aula, nós vamos ver os aspectos gerais e os aspectos físicos da CEI. Bom, eu sou a professora Maria José de Geografia, então vamos lá. Para falar sobre a Comunidade dos Estados Independentes, vamos ver algumas noções introdutórias. Observem a imagem ao lado. Bom, essa imagem representa uma charge criada após a dissolução da União Soviética. É uma boneca russa feita de madeira. Em seu interior, há outras 5 menores em ordem decrescente. Ou seja, essas bonecas representam a independência das antigas repúblicas da União Soviética. Hoje, esses países são todos independentes, já alcançaram a sua independência, ok? Bom, falando um pouco mais sobre a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Aspectos gerais. A CEI reúne diversos países que formaram a ex-União Soviética, incluindo a Rússia. E esse é o mapa que mostra os países componentes da CEI. A antiga superpotência, União Soviética, existiu por quase 70 anos. Representou um modelo de economia e sociedade distinto do capitalismo, ou seja, era um tipo de economia, um tipo de modelo baseado no socialismo. A fragmentação da União Soviética originou a CEI, ou seja, espaço pós-soviético, assim chamado por especialistas, ao qual a Rússia segue como potência regional. Observando o mapa ao lado, pode-se perceber os países que são membros da CEI, tá certo? São esses em roxinho, incluindo a Rússia, que é a potência regional desta comunidade. Bom, e como isso aconteceu? Então vamos ver. Da URSS, ou seja, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, à CEI. A Comunidade dos Estados Independentes foi criada em 1991 sob a liderança da Rússia, Belarus e Ucrânia, e o seu objetivo inicial era criar uma federação no lugar do antigo regime autoritário soviético centralizado pelo poder em Moscou. Ou seja, o objetivo mais preciso seria criar uma aliança política entre estados autônomos. Alguns fatores levaram a ideia original ao fracasso devido à criação de uma moeda e de um exército único, que não eram objetivos da CEI no momento. Nos países que compõem o bloco, circulavam 2 ou 3 moedas diferentes. Esse também foi um dos fatores que originou o fracasso. Alguns países possuem suas próprias forças armadas, mais um fator que levou ao fracasso. Bom, esse conteúdo, ele requer, ou contempla a habilidade EF09GE08 da BNCC. Bom, alguns países como Ucrânia resistiram algum tempo à imposição russa, mas cederam às pressões internacionais no caso dos Estados Unidos. O motivo era evitar que armamentos nucleares ficassem sob posse de vários países. A CEI é composta de países também com rendas médias baixas, isso devido ao seu passado histórico. A maior é a Rússia, seguida pelo Cazaquistão. A Rússia ela possui um imenso território,
como pode ser observado no mapa ao lado. A economia russa é bem maior que a soma de todas as demais economias da CEI, e isso a engrandece como potência regional. A Rússia é a principal fornecedora de petróleo e gás natural para a Europa. Em distintas situações de tensões geopolíticas, utiliza esse fato, no caso o petróleo, como estratégia para pressionar os países importadores. Outro destaque também é para a diversidade étnica desses países que compõem a CEI. Nem sempre a convivência entre esses povos é pacífica, de forma pacífica, pois eles possuem idiomas e religiões e costumes bem diferentes. Muitas vezes surgem movimentos separatistas que, em alguns casos, dão origem a guerrilhas, atos terroristas e até mesmo guerras civis ou entre países. Quanto aos aspectos, até anteriormente estávamos falando sobre os aspectos gerais. Vamos dar prosseguimento ao conteúdo, falar sobre os aspectos físicos da CEI. Observem no mapa ao lado. A CEI é uma área abrangida pelos 12 países, mais de 22 milhões de quilômetros quadrados o seu território. Esse fato torna a CEI, sobretudo a Rússia, praticamente autossuficiente em recursos naturais. Recursos muito importantes como petróleo, o gás natural, carvão mineral, minério de ferro e manganês, urânio e vários outros tipos de minério. A seta no mapa está mostrando os Montes Urais. Essa cadeia de montanhas separa a Rússia europeia da Rússia asiática. Essa superfície territorial, no caso da CEI, está distribuída entre o continente europeu e o asiático, como já mencionado. O continente europeu abrange a Ucrânia, Belarus, parte da Rússia, Armênia, Moldávia, Azerbaijão, entre outros. No caso do continente asiático, onde estão localizadas a maior parte da Rússia e os demais países da comunidade. As características climáticas da CEI. Quanto ao relevo, predominantemente são as planícies, seguido das altas cadeias de montanha, ou seja, as cores mais verde claro são as planícies, que apresentam sua maioria, e as cores com tonalidade mais escura representam as partes mais altas do território, no caso as montanhas. Bom, a observação. A questão das cores representadas no mapa trata-se de convenções cartográficas, ou seja, são símbolos aceitos internacionalmente e criados pela necessidade de reproduzir um objetivo em um mapa. A Rússia apresenta extensa faixa de terra no norte da zona temperada e da zona polar, e isso faz com que os invernos sejam bastante rigorosos e apresentam baixíssimas temperaturas, e isso se reflete em alguns aspectos econômicos, como por exemplo, o clima frio e seco dificulta a agricultura em algumas partes da região. O solo e os rios permanecem congelados de 7 a 8 meses por ano, isso na parte leste da Sibéria. O inverno rigoroso também afeta os meios de transporte. As águas congeladas impedem a navegação fluvial. Então, esses são alguns aspectos físicos da CEI, ok? Então, nas próximas aulas falaremos um pouco mais sobre essa parte do leste da Europa e parte da Ásia, Comunidade dos Estados Independentes. E para finalizar, a proposta de atividade está lá no livro didático, nas páginas 87 e 88, tá? Texto e ação, tudo bem relacionado aos aspectos gerais e físicos da CEI. Bom,
eu vou ficar no aguardo das atividades respondidas para que eu possa estar fazendo as correções possíveis e também avaliá-los melhor. Até breve!